Leandro, estão quebrando a economia do país e agora? Qual é a solução? Meus amigos, nós estamos atravessando no Brasil uma escravidão moderna. Eu trouxe alguns dados aqui que eu quero compartilhar com vocês, até anotei para não perder nada. Olha isso, dados do próprio governo. 7 em cada 10 pessoas na idade de trabalhar estão recebendo algum auxílio do governo. Segundo a revista Veja, desta semana, 94 milhões de brasileiros recebem um auxílio do governo. Isso é um pouco mais da metade dos brasileiros. É mais ou menos assim, uma metade trabalha para sustentar a outra metade. Eu não sou 100% contra o Bolsa Família. Existem pessoas que estão numa dificuldade tão extrema que realmente devem receber. Como é o caso de senhoras que às vezes tomam conta de 3, 4 netos que já não tem mais pai nem mãe. Pessoas completamente desamparadas e que, se não fosse esse dinheiro, morreriam de fome. Mas isso representa menos de 0,5% das pessoas que recebem Bolsa Família. A maior parte tem condição de trabalhar, mas não é interessante para o governo que essas pessoas trabalhem, porque essas pessoas precisam ser mantidas na miséria, precisam ser mantidas na pobreza para votar. Precisam do escravo moderno, porque se o governo que trabalha para acabar com a pobreza, se ele acabar com a pobreza, não precisa mais dele, não é verdade? Então é interessante para o atual governo manter muita gente na pobreza e na miséria, recebendo uma esmola todo mês para que essa pessoa nunca mais fique livre disso. E o pior não é isso, os governos estaduais e municipais aprenderam como é que faz. Os governadores e os prefeitos também aprenderam a operar essa máquina pública. Eu vou te dar um exemplo que vai chocar você. Você sabia que no Rio de Janeiro, município de Cabo Frio, não é esse prefeito que está lá agora, a antiga prefeita que saiu, ela dava para as pessoas o auxílio crack? É exatamente isso que você acabou de escutar. Pessoas que eram viciadas em crack recebia da prefeitura um cartão para poder comprar droga na boca de fumo, sobre o pretexto de que, se ele recebe da prefeitura, não precisa assaltar o cidadão, não precisa roubar o cidadão para usar droga, porque a prefeitura já está dando dinheiro para isso. Ou seja, a prefeitura financiando diretamente o tráfico de droga através de um benefício público. Dinheiro pago com os meus impostos, com os seus impostos. Então, o Brasil se tornou um país dos novos escravos. Dos novos escravos. É o que eu volto a dizer. Isso não é uma coisa que é difícil para quem nasceu no Rio de Janeiro, é difícil para quem nasceu em São Paulo, em Porto Alegre, em Curitiba, em Salvador. É difícil para nós conseguirmos enxergar um Brasil que a gente nunca viu. Mas eu estou falando de coisas que eu já vi e ando pelo Brasil. Embora esteja falando com vocês aqui de Dubai, eu conheço muito bem o Brasil, porque viajo muito por todos os estados do Brasil, comprando produções inteiras do agronegócio para exportar para 22 países árabes. Uma das minhas empresas é a Lion International, a maior empresa de comércio exterior especializada em mundo árabe. Nós não somos os maiores exportadores de alimentos e bebidas para os Estados Unidos, não somos os maiores exportadores para a China, mas quando se trata de mundo árabe, Dubai e mais 22 países árabes, nossa empresa é a maior. E eu, como faço compras substanciais, as compras geralmente são a partir de 15 milhões de dólares, eu não sei para você, mas para mim isso é muita grana. Então eu gosto de ir na fazenda, eu gosto de ir lá para poder fazer a compra, ver se o produto existe, se é de boa qualidade. Mania minha. E andando pelo Brasil, a gente constata lugares que são muito isolados. Por exemplo, existem cidades como Coroatá, Perimirim, no interior do Maranhão, cidades onde só tem um lugar para você poder trabalhar, que é uma merceariazinha que pertence ao prefeito. Ou seja, não tem emprego na cidade. Cidades como no interior do Ceará, cidades como São Benedito, Ibiapava, Ibiapina,
que fica a 7 horas de carro de Fortaleza, cidades que não tem emprego para ninguém, cidades que não tem nenhuma fonte de renda, cidades onde não tem fábrica, onde não tem indústria, onde não tem comércio, onde não tem nada, cidades onde se uma ambulância for pegar você na sua casa, o hospital mais próximo está a 170 quilômetros. Nessas cidades, tem pessoas que se não chegar o Bolsa Família, o cara não tem o que comer. O cara não tem como comprar um remédio, não tem nada, não tem acesso a nada. É diferente de quem nasce no Rio de Janeiro. Você está trabalhando num lugar, foi demitido, arruma um emprego em outra empresa. Você está em São Paulo, foi demitido de uma empresa ou saiu de uma empresa, você arruma emprego em outra rápido, fácil. Agora, no interiorzão do Brasil, não é tão fácil como a gente na cidade grande acha. Então, existem aqueles que realmente precisam do Bolsa Família, que é uma minoria, tá? Agora, no Brasil, 94 milhões de pessoas estão recebendo. Você quer ver um outro dado que eu vou passar para vocês aqui? O que é pago de Bolsa Família todo ano? Peguei esses dados do site do governo, tá? 1,8 trilhões de reais. 1 trilhão e 800 milhões de reais é quanto paga-se todo ano para sustentar 94 milhões de pessoas recebendo Bolsa Família. Isso equivale, só para você ter uma ideia do que isso equivale, isso equivale a 60 milhões de casas populares. Eu tenho uma construtora, eu sei fazer essa conta. Se hoje eu tenho 1,8 trilhão, eu entrego 60 milhões de casa popular, ou seja, extinguiria todas as favelas do Brasil. 60 milhões de casas populares, não sobraria uma favela em pé. Daria para reconstruir o Brasil. Outra coisa que daria para comprar, com 1,8 trilhão, dá para construir 2.000 hospitais semelhantes ao Sírio-Libanês em São Paulo, que é uma referência mundial. Daria para zerar 1,8 trilhão? Daria para zerar o imposto de renda de todos os brasileiros por 10 anos. Se você pegar tudo que os brasileiros pagam de imposto de renda durante 10 anos, equivale ao mesmo valor que é pago de Bolsa Família durante um ano. Então, é muita raça de dinheiro. Mas isso está sendo muito útil para poder manter um voto. Isso é muito útil para a esquerda se perpetuar no poder. Isso é muito útil para poder manter o brasileiro escravo daquele dinheiro e não procurar mais nenhum outro tipo de trabalho ou renda. Isso está matando o Brasil, isso está arrasando a economia do país. Segundo dados da Receita Federal, que eu vou passar para você aqui agora, dados da Receita Federal, por favor, vá checar no site da Receita Federal o que eu estou te dizendo, porque eu não confio no IBGE. O IBGE está passando informações mentirosas ao povo. Inclusive, eu não sou governante, eu não trabalho na Polícia Federal, mas se eu fosse o governante do Brasil, se eu trabalhasse na Polícia Federal, toda a cúpula do IBGE estaria em cana, porque as informações que estão sendo passadas para o público são mentirosas e um tanto quanto criminosas. Você quer ver a verdade? Vai no site da Receita Federal. Lá você vai descobrir que nos últimos 60 dias, 15.700 empresas fecharam por dia. São 630 empresas por hora fecham no Brasil. Então o problema do Brasil é um problema econômico. O problema do Brasil vai muito além da direita e da esquerda, é um problema econômico. Se resolver o problema econômico, o resto do Brasil começa a andar bem. Eu não preciso ficar falando aqui que o Brasil é o país que tem mais imposto no mundo, que o Brasil é o que tem a conta de energia mais alta do mundo, que é um lugar violento. Tudo isso eu não preciso falar porque você já sabe. Eu seria até um bobo se eu ficasse repetindo essa bobagem aqui. Mas, Leandro, diante disso, qual é a solução? O que a gente faz? Bom, diante desse atual cenário do Brasil, você já entendeu que você não tem para quem vender um produto. Por isso as lojas estão fechando. 15.700 empresas no ramo do comércio. Essas que eu estou falando é só do ramo do comércio. Não é indústria, não é empresa de serviço.
só do ramo do comércio, 15